Olá, pessoal. Essa aula de hoje é para explicar a nossa ferramenta, nosso instrumento de coleta de dados a respeito de custos de produção nas propriedades rurais. Essa coleta de dados deve ser realizada na mesma propriedade que vocês fizeram as outras análises, como a análise FOFA, análise das estratégias, análise das 5 forças de Porter. Essa análise ela é dedicada a fazer uma levantamento sistêmico da propriedade rural, que contempla custos de produção, análise de otimização da mão de obra, otimização de maquinários, a forma como a propriedade funciona. Então, agora eu vou explicar como que essa ferramenta funciona, para vocês terem mais facilidade na hora de fazer esse levantamento. Bom, já está projetado aqui para vocês analisarem e acompanharem esse instrumento de pesquisa, que é uma planilha de Excel. Essa planilha de Excel foi desenvolvida por mim e está compartilhada no ambiente virtual com vocês. Bom, alguns detalhes dessa planilha, né? Sempre que eu julguei necessário, existem comentários para que vocês possam entender o que deve ser feito. Isso facilita muito a compreensão desse instrumento, certo? A primeira tabela, então, que vocês precisam preencher são os dados de identificação dessa unidade de produção agropecuária analisada e dos familiares envolvidos, certo? Então, nessa primeira coluna aqui, nessa primeira tabelinha aqui, vocês vão colocar o nome do proprietário ou da proprietária, a localidade da propriedade, o contato e o tamanho, né? Qual a área total dessa propriedade? Na sequência, vocês vão esmiuçar o núcleo familiar, tá? Então, vocês vão colocar o nome de todas as pessoas que ainda estão envolvidas com propriedade. Aquele filho lá que já trabalha no meio urbano, aquela irmã que trabalha no meio urbano, não precisa constar nessa tabela, apenas os familiares que estão na propriedade. Então, vocês vão colocar aqui o nome, né, da pessoa. Vamos aqui simular uma situação, o parentesco. Aí aqui vai ter um comentário para explicar, né? O parentesco, então, é em relação a essa pessoa aqui que vocês colocaram. Se vocês colocaram Maria da Silva e a Joana é filha dela, então vocês vão colocar filha, tá? A idade é muito importante que vocês coloquem a idade das pessoas, porque posteriormente teremos uma análise na qual utilizaremos essa idade, certo? A escolaridade, então, aqui tem algumas dicas também, né? Fundamental completo, enfim, tá? A ocupação, né? Então, pode ser que essa pessoa seja agricultor e estudante ao mesmo tempo, seja agricultor e trabalhe no meio urbano ao mesmo tempo. Então, aqui vocês vão descrever, tá? Por fim, então, o tempo dedicado à unidade de produção, tá? Se é uma pessoa que trabalha em tempo parcial na agricultura, isso deve ser colocado. Aqui podem ser horas diárias ou horas semanais, certo? Como essa pessoa que estou simulando aqui trabalha todo o tempo na agricultura, então, pode ser colocado ou integral, tá? Ou 40 horas, certo? Seria, né, o tempo integral. Pronto? Próximo item, então, dados gerais, tá? Nos dados gerais da propriedade, vocês vão colocar, vão preencher aqui, vão marcar, tá? É rede pública, poço artesiano, tá? Então, aqui é só para vocês acompanharem, terem informações mais gerais da propriedade rural. E todos têm comentários aqui para ajudar vocês a preencher, certo? E aqui o segundo item é sobre assistência técnica. Se recebe, se é de empresa particular, de empresa pública, se é uma cooperativa, certo? Próximo é o quadro de terras, tá? O quadro de terras é o momento que vocês vão especificar tudo o que tem na propriedade e como são divididas as áreas. É muito comum a gente observar em algumas propriedades que tem lá 30 hectares perto da sede, né? 10 hectares perto da igreja, perto da sanga e assim por diante. Então, aqui vocês vão esmiuçar essa distribuição das áreas na propriedade. Se for uma área única, num único local, vocês vão preencher apenas uma linha, tá? Agora, se não, vocês vão preencher a quantidade de áreas que tiver. Vamos simular aqui, então? Digamos que uma das áreas tenha 50 hectares, tá? Aí vocês vão olhar aqui, ó, a classificação é própria, arrendada ou parceria.
uma área própria, nesse caso, tá? Tem a área de preservação permanente ou reserva legal? Se sim, vocês vão colocar quantos hectares, tá? Vamos simular aqui 7. Tem potreiro? Sim, tem 1 hectare de potreiro. Tem, quanto que é a área agricultável, então, né? Provavelmente vai ser esses 50 aqui menos 7, né? 43 hectares. Tem horta e pomar? Se sim, vocês vão colocar aqui a área de horta e pomar, tá? Tem açude e barragem? Coloca também. E assim vai para a próxima área, se tiver mais itens a serem considerados, certo? Se não, finaliza com uma única linha. Esse quadro aqui à direita, essa tabela à direita, é para que sejam listadas todas as atividades da propriedade e a área destinada a elas, certo? Então, bovinocultura de leite, 30 hectares, soja, 12 hectares, trigo, 5 hectares, né? Estou aqui simulando, tá? Quando for uma atividade de produção animal, vocês vão colocar a quantidade de animais. Então, quantas vacas em lactação tem? 25, tá? Se não for, tiver produção animal, vocês deixam em branco, tá? E colocam 0, certo? Bom, feito isso, passamos para o próximo item, onde vocês vão iniciar o levantamento acerca de custos de produção, tá? Aqui já tinha uma simulação, a gente vai simular novamente. Então, o produto bruto é tudo aquilo que é produzido, unidade de produção, e comercializado ou consumido, ou seja, é tudo que é vendido ou para subsistência na propriedade. Então, vocês vão listar todas as atividades nessa coluna aqui, sejam elas de produção animal, vegetal, agroindústria ou serviços. O que é a produção animal? Bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, suínos, aves, produção vegetal, soja, trigo, milho, hortifruti, tá? Agroindústria. Então, pode ser que aquela propriedade tenha agroindustrialização, como faz salame, faz queijo, faz compota, conservas. Então, é nesse item que vocês vão colocar. E também essa propriedade pode ter uma prestação de serviços, como colheita, né, terceirização de colheita, de plantio, tratos culturais. Então, vai ser nesse item aqui que vocês vão inserir, certo? Vamos simular aqui a bovinocultura de leite, tá? Digamos que essa propriedade tem produção animal, bovinocultura de leite. Aqui nos destinos, né, então lembrando para vocês que sempre que tiver esse destaque em vermelho aqui nas células, talvez para vocês apareça de forma diferente por ser outro Word, outra versão do Word, é porque tem algum comentário, certo? Então vocês passam o mouse em cima aqui e esse comentário já aparece, vai ajudar muito vocês a preencher o trabalho de vocês, certo? Bom, então o destino ele pode ser comercialização ou pode ser para subsistência. É muito comum que quando se trata de produção de leite, bovinocultura de leite, tenham essas duas formas de destino, tanto para comercialização quanto para subsistência, tá? A unidade é o quê? É em litros, leite em litros, né? Bovinos de corte pode ser em unidade, pode ser em quilogramas, né? Soja, geralmente é sacas, então isso que quer dizer unidade aqui, vai ter uma explicação para vocês, tá? Então, aqui é litros, né? Litros. Vamos simular que essa propriedade aí venda 50 mil litros de leite por ano, certo? E consuma 500 litros. Qual o preço? Bom, quando se trata de uma atividade que tem mais do que uma comercialização anual, a gente sugere que vocês façam um quadro, uma tabelinha do ladinho aqui para vocês colocar. Janeiro, tantos litros a tantos reais. Fevereiro, tantos litros a tantos reais. Para que vocês possam fazer o somatório e a média bem certinho dos litros, uma vez que o preço do leite varia muito ao longo do ano. E o mesmo pode acontecer para suinocultura, para avicultura, para hortigranjeiros, que são atividades com mais de uma comercialização anual, com quantidades comercializadas distintas e preço distinto também, certo?
Então, vamos simular aqui que ele recebeu uma média de 1,95 litros no ano passado. E aí, o que acontece? A tabela vai calcular automaticamente, certo? Então, em leite, ele comercializou R$ 95.500 no último ano agrícola, e para subsistência, R$ 975. E assim vocês vão fazer para as demais atividades que possuem na propriedade. Se sobrar linhas aqui que não tem nada, seleciona e exclui, certo? Bom, feito o produto bruto, a gente vai para a próxima planilha, que é do consumo intermediário. Bom, o consumo intermediário, vocês vão reproduzir essa tabela aqui para a quantidade de atividades que tem na propriedade rural, certo? Então, se tem soja, tem leite, tem milho, tem trigo, tem bovino de corte, 5 atividades, vocês vão reproduzir essa tabela aqui 5 vezes, certo? Aqui está em vermelho uma simulação da atividade de soja, mas vocês vão trocar aqui essa denominação para a denominação das atividades que tem na propriedade que vocês estão analisando, certo? Aqui tem essa explicação novamente, né, para que vocês possam se recordar quando forem fazer. Bom, quais são os custos e insumos para atividade de soja? Vocês vão listar aqui, certo? Semente, adubo, herbicida, fungicida, tá? E assim por diante, certo? A quantidade utilizada, então, né? Digamos que utilizou aí 60 sacos de semente de soja, R$ 105, vai dar 6.300 em semente. E assim vocês vão listando, certo? Ao fim dessa tabela vai ter um total, e é esse total aqui que vocês vão utilizar na sequência, certo? Bom, o próximo item a ser realizado é o inventário, tá? O que é o inventário? O inventário é onde vocês vão listar todos os bens, onde vocês vão listar todos os bens móveis e imóveis, certo? O que são os bens imóveis? Sala de ordenha, garagem de maquinários, aviário, tá? São todos os bens relacionados às construções dentro da propriedade rural. Então, é aqui que vocês vão listar. Vamos simular aqui, então, sobre a sala de ordenha. Essa sala de ordenha é padrão alvenaria. Tem 100 metros quadrados. Foi construída em 2010. O valor é R$ 120.000, tá? A vida útil da alvenaria vai ficar em torno aí dos 45 anos, né? Essa vida útil eu vou passar para vocês num quadro, né, numa tabela, que é onde vocês vão consultar. Cada bem possui uma vida útil distinta, como vocês visualizaram no material que eu passei para vocês, certo? Então, um trator é 10 anos, uma benfeitoria pode ser alvenaria ou madeira, né? Então, isso vai depender dessas características para ver a vida útil. Uma semeadeira é 15 anos. Então, essa consulta vocês vão ter que fazer para cada bem listado, certo? Quando o bem já passou do tempo de vida útil, ou seja, se um trator tem uma vida útil de 10 anos e o trator é de 2001, certo? Já passou os 10 anos. O que vocês vão fazer? Vocês vão recalcular uma vida útil para esse bem e recalcular um tempo de duração, certo? Bom, como que vocês vão fazer isso? Vocês vão solicitar para que o agricultor repasse para vocês, ou vocês pesquisam na internet, quanto o agricultor ganharia se ele vendesse aquele bem neste momento. Então, se é um trator lá de 2001, quanto estaria valendo no mercado? E aí, esse valor aqui não será o valor de novo, mas sim o valor que estava valendo no momento. A vida útil que vocês vão inserir é quanto aquele bem ainda vai durar, mas essa vida útil deve ser sempre menor à vida útil consultada de novo, né? Uma vida útil de um bem que já tem mais de 10 anos deve ser inferior à vida útil do bem como novo, certo? Aí, a depreciação vai calcular de forma automática, então você sempre tem um cuidado, onde tem fórmulas, de não apagar
o valor residual também vai calcular automaticamente. Se vocês apagarem essas fórmulas, ele não vai fazer automático, vocês vão ter que inserir a fórmula novamente. Bom, depois de inserido cada um desses bens aqui, vocês vão ter o valor residual e o valor de depreciação anual, certo? Porém, vocês vão ter distintas atividades na propriedade e é necessário fazer o rateio, certo? Ou seja, quanto daquele bem é utilizada para cada uma das atividades desenvolvidas na propriedade. Nesse momento do rateio, então, vocês vão listar aqui nessa linha quais as atividades que tem na propriedade rural que vocês estão analisando. Se tiver soja, mantém soja, se tiver leite, mantém leite. Não tem trigo, substitui por outra atividade que tenha ou exclui essa coluna e assim por diante. Aí vocês vão ter que dizer quanto daquele bem é utilizado para cada uma das atividades. A gente simulou ali uma sala de ordenha, então a sala de ordenha possivelmente vai ser utilizada 100% para bovinocultura de leite, então vocês vão colocar aqui o valor da depreciação todo para bovinocultura de leite. Porém, digamos que tenhamos uma garagem aqui de maquinários, tá? A garagem de maquinários possivelmente vai ser utilizada para mais de uma atividade, certo? Vamos simular aqui valor, né? Uma vida útil. Bom, essa garagem de maquinários, então, vamos simular que ela é utilizada 25% para soja, 50% para o leite e 25% para o trigo. O que vocês vão fazer, então? Vão ver quanto que é 25% de 6.948 e vão inserir o valor aqui. 50% de 6.948 vão inserir o valor aqui. É a mesma coisa o trigo, tá? Bom, vocês podem fazer isso inserindo uma fórmula, tá? Ou vocês podem fazer essa divisão na própria calculadora, certo? Bom, depois de listadas todas as benfeitorias, feito o rateio para cada atividade, vocês vão, ao fim dessa tabela aqui, vocês vão fazer o somatório, certo? Pois eu preciso saber qual a depreciação de soja atribuída, qual a depreciação de benfeitorias atribuída à soja, ao leite, ao trigo e assim por diante. Feito isso, vocês vão para a segunda parte dessa tabela, tá? Então, aqui tem a depreciação dos bens móveis. Então, é trator, é ordenhadeira, resfriador, é sameadeira, tá? Espalhador de ureia, e assim por diante. Então, vocês vão listar todos os bens aqui, vão colocar o modelo, então, é trator, Valmet, né, nem existe mais, é o trator Massey, é o trator Valtra, certo? É o John Deere, então, qual o modelo desse bem? O ano do bem, se é 100% próprio, pode ser uma parceria, né, com o vizinho, com o irmão. Se for uma parceria, ele tiver só uma parte do bem no seu nome, vocês precisam fazer a divisão da depreciação depois, ela não pode ser atribuída 100% ao agricultor. O valor do bem, a vida útil, e ele vai calcular aqui automaticamente o valor residual, a depreciação. Da mesma forma, vocês vão fazer o rateio para todas as atividades e somar aqui, tá? Ao fim dessa tabela, vocês vão passar para o item de serviços. O que são os serviços, tá? Esses serviços, as prestações de serviço para fora da propriedade. Por exemplo, ele colhe para o vizinho, colhe para o parente, para o conhecido, soja, tá? E ele cobrou 50 sacos ao valor, 50 hectares ao valor de R$ 250 por hectare, certo? Então, ele tem uma renda bruta dos serviços de 12.500. E aí pode ser plantio, pode ser tratos culturais, de modo geral, vocês vão inserir aqui e vão colocar a forma que é cobrado. Geralmente é um percentual, né, para colheita. Aqui eu chutei alguns valores, mas pode ser um percentual, né, de sacas, um percentual da colheita total. Então, vocês vão fazer o cálculo aqui da forma que seja fiel ao que o agricultor passou para vocês. Aí tem outro aspecto, que é a mão de obra contratada,
né? Então, simulando que essa propriedade contrata mão de obra, né? Então, digamos que ele contrata um funcionário, né? Ele é atividades em gerais, né? Em geral, ele se dedica 8 horas por dia. Qual é o valor pago por hora, tá? Então, aqui, sempre tentar fazer de forma que fique anual, né? Então, ele pode ser que ele trabalha 12 meses por ano e ele ganha 1.200, tá? Então, aqui vocês vão ter um valor mais real para poder utilizar posteriormente. Aqui vocês vão inserir os dados a respeito de financiamento, né? Então, vão listar todos os bens financiados, a data do financiamento, período, custo anual, né? Custo total, custo anual, quem financiou e os juros, tá? O que eu preciso saber exato aqui para vocês utilizarem depois? É quantos reais de juro ele paga por ano, apenas de juro, certo? Que é esse valor que vocês vão utilizar posteriormente. Bom, seguimos então os nossos cálculos, agora vamos calcular o valor agregado bruto, tá? Podem perceber aqui que esse valor, a tabela puxa automaticamente lá do produto bruto, onde a gente listou todas as atividades desenvolvidas, quanto foi comercializado, quanto foi para subsistência e valor. Então, ele puxou esse valor de lá. Que atividade que era? Bovinocultura de leite, certo? Bom, então ele vai puxar aqui, se ele não puxar, vocês vão ter que buscar vocês mesmos esses valores da onde, vamos só localizar vocês, aqui do produto bruto, tá? Então, podem ver que é o mesmo valor que está lá, o 97.500.975, certo? Bom, então, vocês vão listar novamente todas as atividades, vão inserir o produto bruto e vão buscar o consumo intermediário. Onde que está esse consumo intermediário? Aqui, tá? Então, é esse total aqui que vocês vão ter que utilizar. Cada uma das atividades vai ter o seu próprio consumo intermediário. Então, vocês vão voltar para essa tabela aqui e vão buscar o consumo intermediário da soja, o consumo intermediário do leite, do trigo, e vão inserir aqui, certo? O total. Assim, vocês vão ter um valor agregado bruto por atividade e um valor agregado bruto total, certo? Calculado o valor agregado bruto, vocês vão calcular o valor agregado líquido, tá? Então, novamente, ele vai puxar aqui para vocês a bovinocultura de leite, o valor agregado bruto, ele está igual o VAL, porque não colocamos nada no consumo intermediário, vamos simular aqui um consumo intermediário de 50 mil para essa atividade. Aí vocês já vão ver que vai diminuir aqui também o valor agregado líquido. E aí vocês vão inserir a depreciação. Onde vocês vão pegar o valor de depreciação? Aqui no inventário, certo? O nosso exemplo lá utiliza o leite, então vocês vão somar o valor de depreciação do leite aqui, ó, 2.400, o total dos bens imóveis, com o total dos bens móveis, certo? O total, este mais este, vocês vão inserir aqui, certo? Então, cada uma das atividades listadas terá um valor de depreciação, certo? E um valor agregado líquido que vai calcular automaticamente. O próximo item de cálculo é a renda agrícola, certo? A renda agrícola vai puxar aqui nessa tabela o valor agregado líquido, então, vai puxar da tabela anterior, tá? Este valor aqui de baixo, né? Este valor aqui de baixo vai puxar para cá, certo? E vocês vão inserir esses outros custos que ainda não foram mencionados. Quais são? ITR, Imposto Territorial Rural, então vocês vão perguntar para o agricultor quanto ele paga de Imposto Territorial Rural. A mão de obra, lembra que vocês calcularam lá na outra tabela aqui, ó, certo? Nessa tabela aqui, vocês vão inserir aqui, então, a mão de obra, certo? Vamos aqui simular alguns valores, né? 1.000, 50 mil. O arrendamento, o que acontece com o arrendamento? Se esse agricultor, ele arrenda a terra de outras pessoas,
Então, ele paga, certo? Então, digamos que ele paga aqui 5.000 reais. Agora, se ele arrenda a terra para outras pessoas, ele vai receber 5.000 reais, tá? Então, esse valor vai ser negativo aqui, certo? Taxas, se ele paga alguma taxa de associação, de sindicato, enfim, vocês vão colocar aqui, certo? Fundo rural também vocês vão inserir, vão perguntar se ele ainda paga, em alguns casos é 2,3% do produto bruto, mas verifiquem com o agricultor, muitos já não estão mais pagando. E os juros, lembra? Vocês calcularam aqui no financiamento, os juros, aqui vocês vão inserir apenas os juros, certo? E aí vocês vão fazer isso. Opa, 48.000 menos, 1.000 menos, 50.000 menos, 5.000, tá? Quanto que vai dar? 2.475 de renda bruta, de renda agrícola, certo? Aqui é apenas uma simulação, né? Então, possivelmente pode acontecer, em alguns casos, dar uma renda agrícola muito baixa e até de dar uma renda agrícola negativa. E é para isso que serve esse trabalho, né? Para que vocês possam identificar se a renda agrícola está adequada para aquela unidade familiar e, se não, o que deve ser feito para melhorar, tá? Bom, o próximo item que a gente vai trabalhar, então, é a gestão de mão de obra. O que que a gente faz na gestão da mão de obra? A gente lista todas as atividades desenvolvidas na propriedade, né? Aqui, exemplo: leite, milho, soja, aves, alface, e a gente coloca quantas horas são trabalhadas por mês naquela atividade, tá? Então, para o leite, quantas horas aquela família trabalha por mês em janeiro, tá? Quantas horas a família trabalha em janeiro? Aí vocês vão somar horas de ordenha, horas de tratos culturais, de plantio de milho, de silagem, de pastagem, de feno, tá? Limpeza dos equipamentos, vacinação de animais, tudo vocês vão somar aqui, certo? Lembrando que se tiver mais de uma pessoa envolvida, vocês sempre vão multiplicar por 2, por 3 ou por 4, dependendo do número de pessoas. Por exemplo, são 2 pessoas que trabalham na ordenha e são 4 horas por dia de ordenha. Então, temos 8 horas para ordenha. São 2 pessoas que fazem os tratos culturais, as atividades produtivas para a alimentação dos animais. Vão somar, né, vão multiplicar essas 2 pessoas pelas horas utilizadas. Lembrando que se o plantio de milho foi aqui em outubro, tá? Vocês vão colocar as horas referentes ao plantio de milho aqui, né? Se a colheita, a silagem foi feita lá em janeiro, vocês vão colocar as horas, vão somar as horas da silagem, certo? E assim vocês vão fazer para cada uma das atividades, tá? Aí vocês vão ter aqui o total de horas trabalhadas por mês naquela propriedade. Bom, feito isso, vamos para outra tabela, certo? Essa tabela vocês vão ver a capacidade que essas pessoas têm de trabalhar na propriedade, né? Que aquela família tem para trabalhar na propriedade, até quantas horas eles podem trabalhar mensalmente, certo? Bom, e como que vocês vão, que base vocês vão utilizar para fazer essa análise? Só passar o mouse aqui, tá? E vão observar que pessoas com 7 a 13 anos, né, crianças ainda, têm 0,5 unidades de trabalho homem. Então, considera-se crianças como também contribuintes no trabalho familiar dentro da unidade de produção, mas menos do que um adulto. De 14 a 17 anos, 0,65 THs. De 18 a 59 anos, uma unidade de trabalho homem. E com mais de 60 anos, 0,75, certo? Uma unidade de trabalho homem significa 8 horas por dia, 22 dias por mês, certo? Bom, aqui eu fiz uma simulação, então, né? O João aqui tem 7 anos, certo? Mas ele tem 7 anos, ele já ajuda na propriedade, mas meio turno apenas. Então, 0,25 THs, a Joana, 1 UTH, a Flávia, 1 UTH, o Zé aqui, o Zé, ele trabalha na propriedade só os fins de semana, ele estuda lá no instituto, e trabalha apenas 8 horas por semana na propriedade. Então, ele é 0,2 UTHs, certo? E aqui vai ter uma fórmula, ó.
Então, vai somar tudo isso aqui, vocês vão considerar que essa propriedade tem 2,45 THs, e aqui vai calcular automaticamente, certo? Então, cada UTH trabalha 8 horas por dia, 22 dias por mês, certo? Que vai somar que vocês, a capacidade de vocês, a capacidade daquela propriedade. Então, essa propriedade pode trabalhar 431 horas por mês. Observem que se a gente pegar essa simulação aqui, nem um mês eles chegaram às 431 horas. Então, essa propriedade fictícia aí, o que que acontece? Acontece ociosidade de mão de obra. Quando tem mão de obra ociosa, vocês podem sugerir outras atividades produtivas ou intensificação de uma atividade para que não tenha mão de obra ociosa. Da mesma forma, se essa propriedade aqui tivesse uma mão de obra maior, agora que não está somando, né, vocês vão ter que fazer essa soma de forma manual, tá? Se essa propriedade aqui tivesse 600 horas por mês, né? Vamos simular aqui. Alguns meses trabalham mais, outros menos. Vocês teriam que sugerir o que essa propriedade pode fazer para não ter tanta sobrecarga de trabalho, uma vez que pode trabalhar 431 horas, trabalhando 600, 500, 800. Então, o que essa propriedade pode fazer? Reduzir atividades, comprar um maquinário para facilitar o trabalho, contratar mão de obra. O que vocês vão sugerir para essa propriedade? Certo? E como que vocês vão tomar essa decisão? É com base no gráfico que vocês vão construir, tá? Então, vocês vão construir um gráfico com esses dados aqui, tá? Vocês vão pegar esses dados aqui e vão construir um gráfico semelhante, que vai ficar semelhante a esse gráfico aqui de baixo, tá? Em que ele vai mostrar mensalmente quantas horas são dedicadas para cada uma das atividades, que não pode ultrapassar 413. E se ultrapassar, o que precisam fazer? Vão sugerir o que fazer para ter menos carga, para essa mão de obra. Se ficar muito abaixo também, vocês vão sugerir o que essa propriedade pode fazer para deixar de ter mão de obra ociosa. Próximo item, então, é gestão de capital, tá? Aqui vocês vão colocar as entradas e saídas para cada uma das atividades em cada um dos meses. Então, janeiro, quanto entrou de leite, quanto entrou de milho, quanto entrou de soja, quanto entrou de aves e quanto saiu, tá? Então, essa tabela aqui vai gerar um gráfico. E esse gráfico que vocês vão colocar no trabalho e vão utilizar para fazer análises, como, por exemplo, uma propriedade rural que só tem soja como atividade comercial, vai ter uma ou duas entradas de recurso por ano, porém, vai ter sempre saídas na propriedade. Como gerenciar esse dinheiro? Tá? Já uma propriedade que tem mais diversificada, como essa aqui, com aves, soja, milho, leite, ela tem mais entradas e saídas durante o ano e fica mais fácil de fazer o gerenciamento, de ter recurso o ano inteiro. Então, para isso que serve aqui esse gráfico, para vocês fazerem uma análise mais crítica da entrada e saída de recurso na propriedade. Posteriormente, vocês vão fazer análise de gestão de maquinários. Para quê? Para identificar se existe maquinário sobrecarregado ou maquinário ocioso na propriedade rural. Então, vocês selecionem os principais maquinários, especialmente aqueles que são utilizados para mais de uma atividade produtiva, vocês vão identificar quantas horas mensais esses maquinários são utilizados. Então, aqui o trator massa, né? Janeiro, fevereiro, enfim, né? Leite, subsistência e soja. E vou inserir aqui quantas horas são utilizadas para aquele maquinário, que vai gerar esse gráfico que vocês vão avaliar. Vocês vão perceber que muitos maquinários são utilizados uma única vez ao ano, porém, ele tem um custo de depreciação muito alto, em alguns casos, poderia ser mais interessante economicamente se aquele agricultor terceirizasse o serviço do que manter um maquinário de alto valor, com alta depreciação, para utilizar uma, duas vezes ao ano. Então, é para isso que serve essa tabela aqui, uma análise crítica da ociosidade dos maquinários. Feito isso, vocês vão elaborar um fluxograma da unidade de produção agropecuária. Aqui temos um exemplo, certo? Em que um fluxograma deve trazer uma
imagem da propriedade em forma gráfica, ou seja, ao analisar esse fluxograma, vocês têm que ter noção de tudo o que acontece na propriedade. A exemplo desse aqui. Bom, o que é importantíssimo vocês considerar? Esse quadro aqui, ó, é um quadrado aqui, pode ser um retângulo também, né? Ele significa o que está dentro da propriedade e o que está fora da propriedade. Dentro desse quadrado aqui é tudo que acontece internamente na propriedade. Fora é os itens que entram ou que saem da propriedade. Então, setas para dentro é aquilo que a propriedade compra de fora. Setas para fora é aquilo que a propriedade ou doa ou comercializa, certo? Bom, o que é essa imagem aqui já pode nos dizer sobre essa propriedade rural? Muita coisa. A gente não conhece essa propriedade rural, mas a gente já sabe que é uma propriedade relativamente diversificada, né, que tem muitas trocas com o ambiente externo. Por exemplo, tem bovinocultura de leite, vende, comercializa vacas de descarte, eventualmente, o leite é utilizado para fabricação de queijo e o queijo é comercializado. Ainda assim, temos um subproduto da fabricação de queijos, que é o soro, que é utilizado para os suínos, que são comercializados. Ainda assim, os suínos compram medicamentos, para os suínos são comprados medicamentos, ração. Bom, mas nem tudo é comprado de fora, também é produzido milho e pastagem, né, e os grãos vão para os suínos. Essas forragens da pastagem vão para as vacas de leite, né, os dejetos dos suínos, os estercos, são utilizados para o pomar e para a horta, que são comercializados frutas e legumes. Também tem a associação trigo e soja, que não é comercializado, desculpe, é comercializado grãos, mas também é utilizado os grãos para o bovino de leite e para o soja. Vejam que interessante você pegar um fluxograma da propriedade e ter a noção do que acontece naquela propriedade. Parece que a gente visualiza a propriedade real. Então, é isso que vocês vão ter que fazer, mostrar as trocas internas na propriedade a partir do fluxograma, também as trocas com o meio externo. Feito isso, vocês vão elaborar um croquis da propriedade. Observem que esse croquis aqui foi desenhado, mas vocês podem utilizar-se da tecnologia e pegar uma foto de satélite da propriedade. E a partir dessa foto de satélite, vocês vão delimitar quais as áreas vão para soja e trigo, quais as áreas são de sede, potreiro, horta, tá? Então, peguem uma imagem de satélite e faço essas delimitações, porque eu preciso olhar para essa foto de satélite e saber o que acontece naquela propriedade. Quais áreas são plantadas soja, quais áreas são plantadas soja no verão, trigo no inverno, né? Quais áreas tem milho para silagem, quais áreas são pastagem, quais áreas são sede, tá? É a sede da propriedade. Pegando esse exemplo aqui, se vocês não quiserem pegar uma foto de satélite e quiserem vocês mesmos desenharem, tranquilo, certo? Aqui não precisa ter o rigor da escala, né? Não precisa fazer um desenho em escala, apenas é para a gente ter uma noção de como são divididas as áreas. Por quê? Talvez vocês possam chegar à conclusão que ele utiliza uma área de pastagem muito distante do potreiro, muito distante da sala de ordenha, e que isso pode gerar um gasto energético muito alto por parte dos animais. São essas observações que vocês vão fazer, certo? Ou que ele utiliza uma área para plantio de soja muito distante, né? Às vezes 20, 30 quilômetros da sede da propriedade, que ele tem que deslocar os maquinários, equipamentos, isso tem um custo, um desgaste. Então, esse croquis serve para vocês fazerem uma análise crítica de como o agricultor organiza suas áreas, bem como para que eu, ao momento que vou analisar o trabalho, possa ter uma noção de como é essa unidade de produção. Por fim, então, temos as análises, certo? Essas análises aqui vão permitir que vocês façam inferências, conclusões sobre a questão econômica da propriedade. E também que vocês possam fazer um comparativo entre atividades produtivas, certo? Então, vocês vão inserir aqui todas as atividades. Vocês já listaram, já calcularam atrás. Vocês vão copiar e colar aqui o VAB, o VAL. Então, lembram a bovinocultura de leite? A gente calculou. Vamos lá, a gente calculou o VAB aqui, né? Então, vocês vão copiar o VAB aqui e colar lá.
A gente calculou o val também aqui, certo? Vocês vão copiar e vão colar lá, nas análises, certo? Então, vão copiar, colar aqui, ou digitar, certo? Então, vamos simular aqui 45 mil de VAB, 35 mil de VAL, né? E aí a gente vai querer saber todas as atividades para que a gente possa fazer um comparativo, certo? Vamos simular aqui que esse soja teve soja e o leite tiveram um VAB e um VAL, né, nesses valores, e vocês vão tentar fazer um comparativo entre essas atividades. Então, vocês vão dividir o VAL pela área. Quanta área foi destinada para o leite? Ah, foi destinada 20 hectares para o leite, certo? Então, quer dizer que o VAL por área do leite é 1.750. Digamos que foi destinado 50 hectares para o soja. Bom, o soja trouxe um val total maior. Porém, se comparar o leite com o soja, o que aconteceu aqui nessa propriedade é que o soja tem uma remuneração por área menor do que o leite, certo? Vejam que interessante essa análise, para discutir, para comparar atividades. Aí depois vocês vão dividir o val pelas unidades de trabalho homem dedicadas para aquela atividade, certo? Então, o val aqui dividido, digamos que são 2 UTHs utilizadas para o leite, certo? Então, temos um val por UTH, por pessoa aí, de 17.500. Digamos que o soja precisa só de 1 UTH. Então, percebam que, embora aqui o leite tenha uma maior val por área do que o soja tem uma maior val por UTH do que o leite. Então, é para esse tipo de análise que vocês vão fazer esses cálculos, certo? A renda agrícola aqui, não existe renda agrícola por atividade, é uma renda agrícola sempre global da propriedade, e a gente também quer saber qual a renda agrícola da propriedade por área e também por UTH, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a renda agrícola, digamos que a renda agrícola dessa propriedade aqui foi 80 mil reais, tá? Vocês vão dividir pelas UTHs da propriedade, tá? Então, lembra que a gente já tinha destacado lá que temos 2,4 UTHs. E vamos dividir por 13. O que é o 13? É os 12 meses do ano mais o 13º, porque nós queremos saber qual a remuneração das pessoas da família nessa propriedade. Então, o que a gente tem aqui? Que nessa propriedade fictícia, temos uma renda de R$ 2.564 por pessoa por mês. E aí vocês vão analisar, essa renda é boa? Essa renda permite uma qualidade de vida? É maior, é menor do que o salário mínimo determinado? Então, é esse tipo de análise que vocês vão fazer. Nesse caso, é maior que o salário mínimo, né? É o dobro do que o salário mínimo, quase o dobro, né? E é esse tipo de análise crítica que vocês vão fazer, se essa propriedade está remunerando adequadamente a mão de obra familiar, tá? Depois vocês também vão dividir a renda agrícola, deixa eu lembrar aqui, a renda agrícola pela área, tá? Então, é 80 mil dividido por, supor aqui que tem 70 hectares, né? Então, temos uma remuneração total nessa propriedade de R$ 1.142 por hectare. E aí vocês vão buscar referências para dizer se essa quantidade está ok, se é uma boa remuneração, se deveria buscar uma remuneração maior, atividades com maior capital empregado, certo? Então, é essa análise que vocês precisam fazer, tá? Cada uma dessas análises aí vocês vão passar para o Word e vão descrever, vão comentar, vão fazer essas inferências que eu destaquei aqui, né? Por quê? Porque além de saber fazer, é preciso que vocês saibam para que serve cada uma dessas análises, ok? Bom, pessoal, da minha parte, então, era isso, né? Um ótimo trabalho a vocês. As dúvidas, por favor, me encaminhem, perguntem, né? Na nossa aula síncrona também será para vocês tirarem as dúvidas, por isso é importante que vocês avaliem com cuidado, assistam com cuidado, para que as dúvidas se surjam e sejam repassadas. Um bom trabalho a todos, até mais.